Olá, meus queridos alunos! Aula de número 2 do nosso curso de concordância. Hoje nós veremos o adjetivo com vários substantivos. Como é que se dá a concordância aí quando nós temos um adjetivo e vários, dois ou mais substantivos, digamos assim. Nós estamos em análise sintática 5, a última etapa do curso de sintaxe. Eu vou pedir, claro, para que quem ainda não está inscrito no canal, que se inscreva. Isso é importantíssimo para ajudar o canal. Já está inscrito? Pode curtir, compartilhar, me seguir nas redes sociais e dar joinha no vídeo aqui embaixo, que ajuda imensamente. Pois bem, concordância nominal. O adjetivo com vários substantivos. Nós vimos na aula passada a regra geral. Toda palavra variável que se refere ao substantivo concorda com ele em gênero e número. Carros é substantivo, pessoas é substantivo. As palavras variáveis, os determinantes dessas palavras, vão concordar com ele. Com eles. Ó, plural, fica tudo no plural. Plural, fica tudo no plural. Masculino, fica tudo no masculino. Feminino, fica tudo no masculino. Tá? Isso aqui, essa regra aqui é a regra geral. Mas nós temos casos em que nós teremos essa configuração aqui, ó, um único adjetivo se referindo a um único substantivo, tá? Que é a mais fácil de todas. Não é difícil, ninguém vai errar aqui. Esse único adjetivo se referindo a esse único substantivo pode aparecer antes do substantivo. Velhos amigos precisam de ajuda. Percebam que o adjetivo está antes do substantivo, mas a seta se volta para o substantivo, porque é ele que manda, né? Ó, velhos amigos. E esse adjetivo pode estar depois do substantivo. Amigos velhos, se altera o significado, isso é outra coisa. Mas são as posições nas quais o adjetivo pode aparecer. Antes do substantivo ou depois do substantivo. O adjetivo pode aparecer nessas posições e aqui ninguém vai ter problema. Falou velhos, já fala amigos. Falou amigos, já fala velhos, né? Ninguém vai ter problema. Mas nós teremos essa outra configuração aqui, ó, um único adjetivo se referindo a dois ou mais substantivos, tá? Começa a dar uma complicada, mas não é tão difícil. E isso, né, essa configuração pode acontecer dessa forma. Antes do substantivo, a gente vai chamar de anteposto ao substantivo, ou depois do substantivo posposto ao substantivo. Repetindo, um único adjetivo se referindo a dois ou mais substantivos, tá? Isso pode acontecer antes do substantivo ou depois do substantivo. Olha os exemplos aqui, ó. Colheu belas flores e frutas, femininos. Flores e frutas, os dois são femininos. Ninguém vai ficar confuso se vai colocar belos ou belas aqui. Se os dois estão no feminino, só pode ser belas aqui. Comeu deliciosos peixes e camarões, os dois são masculinos. Então, vão colocar deliciosos ali, independente de estar antes ou estar depois. A mesma coisa aqui, depois do substantivo, posposto. Flores e frutas belas, né? Os dois são femininos. Peixes e camarões deliciosos, os dois são masculinos. Então, essa configuração aqui é muito fácil, tanto quanto a que a gente viu anteriormente. O problema está aqui, ó. Aqui que começa a complicar as coisas. Um único adjetivo se referindo a dois ou mais substantivos, tá? Antes e depois, porém em gêneros diferentes. Agora eu tenho versos masculino e poesias feminino. Eu tenho versos masculino, poesias feminino, mas percebam que está antes do substantivo e depois do substantivo. Aí fica aquela dúvida, recitavam belos versos e poesias, tá certo? Recitavam belas poesias e versos, né? Fica aquela dúvida, tá certo ou tá errado? Ou então, depois do substantivo, recitavam versos e poesias belos ou recitavam versos e poesias belas. O que está certo, o que está errado? Pois bem, existe uma regra, tá? Existe uma regra. E a gente tem que estar ciente dessas regras. Começa aqui a nossa aula propriamente dita. Qual é a regra? A regra diz que quando eu tenho um único adjetivo se referindo a dois ou mais substantivos, antes do substantivo, a gente vai ver primeiro antes para depois ver depois. Antes do substantivo, anteposto ao substantivo, o que vai acontecer? Concorda com o substantivo mais próximo. Esse adjetivo vai concordar com o substantivo mais próximo. Tá aqui a configuração. Eu sugiro que vocês deem um pause e leiam bem o que está aqui, para eu não ficar me repetindo, né? Mas a regra diz, né, quando eu tenho um único
adjetivo se referindo a dois ou mais substantivos antes do substantivo, anteposto ao substantivo, que é a mesma coisa, concorda com o substantivo mais próximo. Eles recitavam belos versos e poesias. O adjetivo está aqui, concorda com o mais próximo, quando está antes. O adjetivo está antes. Mesma coisa. Eu quero colocar poesias aqui, então vai ficar belas aqui. Tá? Percebam que nessa configuração só tem essa opção, não tem outra. Porque ninguém vai fazer isso aqui em sã consciência. Recitavam belos versos e poesias. Ou recitavam belos poesias. Ninguém vai fazer isso aqui. Eu só tenho essa saída. Quando o adjetivo está antes, né, de dois ou mais substantivos. Eu concordo com o mais próximo. Isso antes do substantivo. Essa é uma aula que vocês vão ter que dar uma parada e anotar. Estão anotando. Agora, depois do substantivo, posposto ao substantivo, o que vai acontecer? Concorda com o substantivo mais próximo ou concorda com os dois no gênero predominante? Aqui está concordando com o mais próximo, está depois o adjetivo dos substantivos. Está concordando com poesias. Recitavam versos e poesias belas. Mas nada me diz, como eu falei na aula anterior, que versos também não sejam belos. O E dá a ideia de soma. Então os dois são belos. Mas ele só está fazendo a concordância atrativa. Está concordando com poesias. Tá? Recitavam versos e poesias belos. E aqui eu vou falar na questão do gênero predominante. O gênero predominante na língua portuguesa é o masculino, quando eu tenho masculino e feminino. Quando eu tenho os dois, predomina o masculino. Tá? Isso é um fato na língua portuguesa, é uma convenção. Na época, decidiu-se que ia ser dessa forma. De modo que se eu entrar numa sala e tiver 300 pessoas, um só for homem e 299 mulheres, eu vou dizer boa noite a todos. Né? Tem que me referir no masculino, porque o gênero masculino predomina. Tá? Então, na época, decidiu-se que seria dessa forma. Tá aqui a regra. Depois do substantivo, ou concorda com o mais próximo, concordância atrativa, ou a gramatical, plural, plural. Tem dois, vai ser plural aqui, tá? Que daí, no gênero predominante, belos. Não é difícil, tá aqui, ó. Resumo para que vocês pausem e estudem. Adjetivo antes de dois ou mais substantivos. Regra, concorda com o substantivo mais próximo. Adjetivo depois de dois ou mais substantivo, concorda com o mais próximo ou concorda, né, com os dois no gênero predominante. E aqui começa a questão, né, que pode cair no concurso. Tá certo ou tá errada essa estrutura diante de tudo que eu falei para vocês? Consideravam belos as poesias e os versos. Professor, o adjetivo está antes, concorda com o mais próximo. Isso aqui é poesia que tinha que ser belas. Não, essa estrutura está certíssima. Professor, quer me enlouquecer? Não. Exatamente isso que eu quero que vocês façam, que vocês pensem. Pois bem, por isso que eu disse que vocês aqui na concordância vão ter que usar todos os poderes intelectuais de vocês. Pessoal, recitavam belos versos e poesias? Esse belos é um adjunto adnominal, sim. Esse adjetivo que acompanha o substantivo pode ser um adjunto adnominal ou um predicativo, e aqui vocês vão ter que saber. Não tem jeito. Para fazer essa concordância, um concurso aí de nível fundamental vem até aqui onde eu expliquei para vocês. Nível médio, mais que cobra mais coisas, digamos assim, mais difícil, já entra nessa parte aqui. Vai exigindo mais do aluno. Então, belos nessa situação aqui é um adjetivo, adjunto adnominal. Esse adjunto adnominal, a palavra belos aqui é um adjunto adnominal, mas ela pode ser predicativo também, que é o caso dessa estrutura que a gente viu anteriormente. Consideravam belos as poesias e os versos. E quando for predicativo, a regra muda. Eu posso colocar aqui belos, aliás, posso não, eu devo, porque a concordância aqui, ela só pode ser gramatical. Isso aqui é o objeto direto. Olha a estrutura disso aqui, pessoal. Isso aqui está na ordem direta, e isso vai acontecer. É passível, a gente viu que eu posso trocar da ordem direta para a ordem direta. Mexi com a ordem direta, já é ordem indireta ou inversa. Aqui está na ordem indireta, aqui está na ordem direta. Sujeito, verbo, complemento do verbo, é aquela função. Eles consideravam as poesias e os versos belos. Só pode ser belos aqui. Por quê? Porque concorda com
os núcleos com objeto direto que é composto. Poesias e versos. E aqui só pode ser belos. Isso aqui é um predicativo do objeto. Ele, sujeito, verbo transitivo direto e objeto direto. Isso aqui se refere a isso aqui, não se refere ao sujeito, não é predicativo do sujeito, é predicativo do objeto. Qual é a diferença entre o predicativo entre o predicativo e o adjunto adnominal? O adjunto adnominal é uma característica fixa do substantivo. Esses versos eram belos na sua essência. As poesias e os versos nasceram belos, tá? O predicativo é uma característica momentânea, que não é exatamente da pessoa, não nasceu com a pessoa, digamos assim, não é inerente ao substantivo. Se vocês observarem, eles consideravam as poesias, é uma consideração, uma opinião. Aqui eles são belos, é adjunto adnominal. O adjunto adnominal, ele fica juntinho, adjunto adnominal do substantivo. Isso aqui tem como separar, versos e poesias belos. Eu até, consideravam belos as poesias e os versos, tá? Esse belos aqui é uma opinião deles, tá? Do sujeito. Eles consideravam, mas não significa que eles são, tá? Eles não nasceram belos. Essa é a diferença do predicativo para o adjunto adnominal. O predicativo é uma opinião, é uma característica momentânea, digamos assim. O médico nervoso operou o paciente. É adjunto adnominal ou é predicativo? Depende do sentido que eu quero dar para o texto. Se eu colocar o médico nervoso operou o paciente do ladinho ali, né, tá do ladinho do médico, ele nasceu nervoso, é uma característica dele. O médico operou o paciente nervoso, estava nervoso. Agora esse nervoso, né, naquele momento ele estava nervoso, é predicativo do sujeito, mas ele não nasceu nervoso, tá? Então, pessoal, é bem interessante de vocês voltarem aí, ver qual é a diferença entre predicativo e adjunto adnominal, porque vocês vão precisar disso nesta aula para saber isso aqui com certeza. Agora eu tenho um caso de predicativo do sujeito. Recitavam belos versos e poesias, adjunto adnominal. Permaneceram intactos a mulher e o homem. Aí eu tenho que deixar intactos, não masculino plural ali. Por quê? Porque isso aqui está na ordem direta. A ordem direta é isso aqui, o homem e a mulher permaneceram intactos. Isso aqui é predicativo do sujeito. É característica do homem e da mulher. Então só pode ser intactos aqui, Não tem como colocar, ele concordar com o mais próximo. É intactos, né? Aqui é belos, e aqui, aqui belos, e feminino, masculino. Aqui é a mesma coisa, feminino, masculino. Por quê? Porque é predicativo. E aí a concordância está na ordem direta, essa é a ordem direta, tem que ser dessa forma aqui. Tem um caso que a gente já vai ver, que ele fica no singular. Tá? Então a regra aqui, pessoal, quando for predicativo, é essa aqui, regra, concorda com o conjunto, porque ele está na ordem indireta. A gente já viu a ordem que seria. E ele pode ficar no singular e concordar com o mais próximo quando tudo estiver no singular. Permaneceram intactos, aqui é permaneceu intacta. Aí ele pode, o predicativo, pode concordar com o mais próximo, quando está no singular. Bastante cuidado com isso, tá, pessoal? Predicativo adjetivo depois do substantivo. O que acontece? Aquilo que eu falei para vocês, está na ordem natural das coisas. O homem, a mulher e o homem permaneceram, só pode ser intactos, né? Ou é essa ou é essa. Então, essa aqui é a regra para quando for predicativo, mas pode ser adjunto adnominal. É meio confuso, mas essa é uma daquelas aulas que vocês têm que sentar e estudar, porque senão vocês não vão aprender, tá, pessoal? Não é muito difícil assim, não. Tá? O único adjetivo se referindo a dois ou mais substantivos. Tá aqui, adjunto adnominal. Quando tiver anteposto, concorda com o mais próximo, como a gente viu. Gravem isso aqui e revisem a aula. Quando tiver posposto, concorda com o mais próximo ou com o conjunto no gênero predominante. Quando for predicativo, professor, concorda com o mais próximo ou com o conjunto no gênero predominante, como a gente viu ali, né? E quando tiver posposto, concorda com o conjunto. Não tem jeito, tá? É isso aqui mesmo que vocês estavam vendo. Isso aqui é o resumo da nossa aula. Tá aí, pessoal. Um único adjetivo se referindo a dois ou mais substantivos. As possibilidades, tá, de concordância dependem da função sintática do adjetivo e da posição do adjetivo. Se ele é adjunto adnominal ou se ele é predicativo. E aí não tem muito o que eu possa fazer aqui, porque a gente já viu o que é predicativo, o que é adjunto adnominal, vocês têm que saber, né? A configuração é essa que eu mostrei para vocês. Primeiro, depende da função sintática do adjetivo. Se ele é adjunto adnominal ou predicativo,
Segundo, da posição do adjetivo, se está antes ou depois dos substantivos, né? E terceiro, gênero e número do substantivo. É importante vocês saberem também, tá? Agora, o contrário, pessoal, 2 ou mais adjetivos se referindo a um único substantivo. Agora mudou. São 2 ou mais substantivos se referindo a um único substantivo. E aí tem que tomar cuidado porque pode causar isso aqui. Essa frase está ambígua. Comprei a caixa azul, amarela e vermelha. A caixa tinha 3 cores, era uma caixa colorida. Mas no fundo o que a pessoa queria dizer? Não, ela comprou 3 caixas, uma de cada cor. Que é o que não está aqui. Ela fica ambígua, eu não consigo me expressar. O que vocês acham? Eu comprei 3 caixas, uma caixa só de várias cores. Não tem como dizer. Para resolver isso, eu faço isso aqui, ó. Eu deixo o substantivo no singular, tá? E coloco o artigo nos adjetivos. Comprei a caixa azul, a amarela e a vermelha. Ou seja, agora eu comprei 3 caixas, eu tenho certeza. Mas tem outra forma de falar que eu comprei 3 caixas também, que é essa outra aqui, ó. As 2 formas estão corretas. Substantivo no plural, o que eu faço? Eu tiro os artigos dos adjetivos. Ou eu deixo o substantivo no plural, com o artigo no plural, coloco o artigo só aqui, no substantivo, e tiro daqui. Comprei as caixas azul, amarela e vermelha. Comprei 3 caixas também, uma de cada cor. Tá? É bem comum o aluno fazer isso aqui e deixar a frase ambígua. E a maneira que eu tenho de tirar é essa ou essa aqui. Uma forma ou outra, tá? Vai estar certo. Porque pode acontecer de vocês verem 2 ou mais adjetivos se referindo a um único substantivo, que é o contrário de tudo que a gente estava vendo. Pessoal, eu sei que essa aula ficou pesada, né? E assim, ó, o conselho que eu dou para vocês é que vocês sentem, estudem bastante, porque cai, né? Vocês perceberam, nós estamos na nossa última etapa do curso de sintaxe, né? O curso de concordância exige tudo que vocês viram até agora, né? Então, se ficou difícil, revisem, né? Deixe nos comentários aqui, eu vou lendo, vou colocando nas próximas aulas. São 12 aulas no total, é muita aula. A gente tem um longo caminho ainda aí para o curso de concordância. Eu vou pedir para que quem ainda não está inscrito no canal que se inscreva, né? Se já está inscrito, pode curtir, compartilhar, me seguir nas redes sociais, dá aquele joinha no vídeo que ajuda bastante também. Tá ok, pessoal? É isso aí.